Bem-vindos! O vídeo de hoje tem como tema o determinismo radical. Determinismo radical é uma perspectiva filosófica que responde ao problema do livre-arbítrio. O problema filosófico do livre-arbítrio pretende saber se existe uma compatibilidade ou não entre dois conceitos, a saber, o livre-arbítrio, que é a nossa capacidade de escolha, e o determinismo, que é uma perspectiva acerca do modo como funcionam os acontecimentos, nomeadamente os acontecimentos da natureza. Para percebermos um pouco melhor este problema filosófico, vamos agora ver o que é o determinismo e o que é o livre-arbítrio. O determinismo é uma perspectiva segundo a qual a realidade e todos os acontecimentos, todos os eventos, todos os fenómenos, enfim, tudo aquilo que acontece, corresponde a um sistema de causalidade necessária, a uma relação de causa e efeito sucessiva. Esta concepção da realidade, na verdade, assenta na ideia de causalidade, isto é, tudo o que acontece no mundo é um sistema de relação entre causas e efeitos. Portanto, tudo o que está a acontecer neste preciso momento resulta de um sistema de causas e efeitos anteriores. E tudo o que está a acontecer agora terá também um efeito no futuro. Portanto, sendo que a realidade é uma sucessiva relação de causa e efeito, isso significa que todos os acontecimentos são o resultado inevitável de acontecimentos anteriores. O que é que nós queremos dizer com inevitável? Significa que tudo o que está a acontecer agora, neste preciso momento, acontece exatamente desta forma devido a tudo o que aconteceu anteriormente. E tudo o que está a acontecer neste momento não poderia acontecer de forma diferente, porque é o resultado inevitável do tal sistema de causa e efeito anterior. Determinismo é precisamente então esta perspectiva associada à ideia de causalidade. Já o livre-arbítrio está relacionado com a ação humana e corresponde à liberdade de escolha. Há a possibilidade de nós podermos escolher uma determinada ação em vez de outra e, na verdade, o livre-arbítrio diz-nos que nós temos essa capacidade de escolha e não há constrangimentos externos, não existem fatores externos que obriguem o agente a realizar aquela ação específica em vez de outra e também não há constrangimentos externos que impeçam o agente de realizar aquilo que deseja. Portanto, existe sempre a liberdade de poder escolher entre várias alternativas de ação e isso corresponde ao princípio das alternativas possíveis. Portanto, existem reais alternativas de ação e existe também o controle do agente sobre as ações que ele realiza. Portanto, o livre-arbítrio corresponde então à perspectiva de que existe uma pessoa, neste caso um agente, que tem realmente alternativas de ação. Essas alternativas não são imaginárias, nem são ilusórias, elas são reais. Ele realmente pode escolher entre várias opções e essas escolhas dependem da sua vontade e não de fatores externos ao próprio agente. Ora bem, se o determinismo nos diz que tudo o que acontece é o resultado de acontecimentos anteriores e o livre-arbítrio nos diz que tudo o que nós estamos a realizar depende da nossa vontade e não de fatores externos, como é que nós conseguimos compatibilizar estas duas ideias? E isto corresponde ao problema do livre-arbítrio. Este problema também nos pode, enfim, sugerir outro tipo de questões que estão interligadas, obviamente, como por exemplo, serão as ações humanas realmente livres? Nós temos realmente livre-arbítrio ou será que tudo aquilo que nós realizamos, as nossas ações, já estão determinadas e nós não temos qualquer controle sobre elas? Nós, em filosofia, trabalhamos 3 teorias filosóficas sobre este assunto. Existem, então, 2 teorias que mostram que não há compatibilidade entre os dois conceitos. Elas são teorias incompatíveis. São elas o determinismo radical e o libertismo. E depois existe uma teoria que realmente acredita que há aqui uma compatibilidade entre os dois conceitos, que será o determinismo moderado. E neste vídeo nós iremos apenas trabalhar agora
o determinismo radical. Então, em que é que consiste o determinismo radical? O determinismo radical é, tal como o nome indica, a versão mais radical do determinismo. Isto é uma teoria filosófica que defende que todos os acontecimentos, inclusive as ações humanas, são causados por acontecimentos anteriores. Nós aqui temos que perceber que as ações também são acontecimentos. Embora, obviamente, que nós consideramos que as ações são um tipo de acontecimento diferente, para o determinismo não há qualquer distinção entre acontecimentos que ocorrem no mundo natural e as ações humanas. As ações são acontecimentos e, portanto, elas estão sujeitas às mesmas leis que os restantes acontecimentos. Isto significa que todos os acontecimentos, incluindo as nossas ações, são nada mais nada menos do que o resultado de uma série infinita de causas e efeitos e que vão tornar todos os acontecimentos previsíveis. Ou seja, tudo aquilo que nós realizamos em termos de ação já seria previsível e é inevitável. Tudo aquilo que fazemos, não existe uma opção B ou uma opção alternativa. Tudo aquilo que nós estamos a fazer é o resultado inevitável de tudo aquilo que foi feito anteriormente. Nós podemos pensar então no argumento e estruturar o argumento do determinismo radical desta forma. Primeira premissa: todos os acontecimentos são causados por acontecimentos anteriores. Todas as ações são acontecimentos, logo, todas as ações são causadas por acontecimentos anteriores. Portanto, isto é um argumento que segue um raciocínio lógico, porque se nós incluímos as ações nos acontecimentos, e se os acontecimentos são causados por acontecimentos anteriores, então as ações terão de ser necessariamente também causadas por acontecimentos anteriores. Quando nós dizemos que as ações são causadas por acontecimentos anteriores, nós estamos a dizer que as ações são determinadas. Portanto, elas não são causadas por nenhum outro fator a não ser fatores externos, o que significa que a causa da ação nunca poderá ser o agente ou a vontade do agente, mas sim tudo aquilo que foi feito anteriormente. Tudo aquilo que, inclusivamente, o agente fez ou outros agentes fizeram, levaram ao resultado inevitável desta ação. Se estas ações estão determinadas por esta causalidade, então não haverá espaço para o livre-arbítrio. O determinismo radical não acredita na existência do livre-arbítrio. Determinismo radical, como nós iremos ver de seguida, o determinismo radical diz-nos mesmo que a liberdade de escolha é apenas uma mera crença. Ela não existe. É uma ilusão da mente. Neste vídeo nós vamos ver dois argumentos a favor do determinismo radical e depois as respectivas objeções a esses argumentos. O primeiro argumento é o argumento da ciência. O argumento da ciência diz-nos que quando nós olhamos para a ciência, para as descobertas científicas, percebemos que a ciência tem de facto algum sucesso na forma como explica o modo de funcionamento da natureza. E a verdade é que a ciência explica o modo de funcionamento da natureza sempre com uma relação de causa e efeito. Então, se a ciência tem tido tanto sucesso a explicar como o mundo funciona, isso também vai aumentar a nossa confiança na ciência e aumentar, assim, a crença de que todos os acontecimentos possuem causas determinadas. No fundo, tendo como ponto de partida esta concepção científica sobre o universo, o determinismo radical considera que, como nós fazemos parte do universo, então a ação humana é um acontecimento que estará sujeito às mesmas leis causais que os restantes acontecimentos. Portanto, não há nada que diferencie, por exemplo, o movimento de uma bola de bilhar, quando é, por exemplo, o movimento é impulsionado por outra bola ou por um taco. A bola em si vai ter que fazer aquele movimento específico, não há nada de diferente entre isto e, por exemplo, fazer um passeio de bicicleta. Porque o passeio de bicicleta, segundo o determinismo radical, não resulta de uma vontade do agente, mas pessoas põem a andar de bicicleta por causa de outras causas anteriores, porque tudo aquilo que aconteceu anteriormente levou a que tomasse
ilusoriamente a decisão de ir fazer um passeio de bicicleta. O determinismo radical considera que não há distinção entre todos os fenómenos naturais e as ações humanas. Eles estão sujeitos às mesmas leis de causa e efeito. Este argumento da ciência tem uma objeção, que é uma objeção que faz parte da própria ciência. Ou seja, há uma parte da ciência que é a física quântica, que faz parte de algo mais recente, ou seja, tem a ver com a contemporaneidade, a descoberta da física quântica, que mostra que alguns acontecimentos não são totalmente determinados como os restantes. Portanto, há uma parte da realidade que pertence ao nível subatómico e essa parte da realidade não está submetida às mesmas leis que os outros tipos de eventos ou outros tipos de fenómenos. Então, quando a ciência diz que consegue explicar a realidade através de um sistema de causas e efeitos, temos que ter em atenção que há realmente uma parte da física que não tem as mesmas leis que os restantes acontecimentos, que é a parte da física quântica. Então, se existe uma parte de acontecimentos do universo que não são totalmente determinados, nós poderíamos pensar que as ações humanas também não estariam exatamente incluídas nos acontecimentos determinados pela natureza. Também podem fazer parte de acontecimentos que não são totalmente determinados, uma vez que existe a parte da física quântica que mostra exatamente essa possibilidade. O segundo argumento a favor do determinismo radical tem a ver com a ilusão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, diz-nos o determinismo radical, é uma ilusão criada pela mente para dar sentido às nossas ações, porque não é capaz de as explicar de outra forma. De acordo com a perspectiva do determinismo radical, nós não temos consciência de todas as causas que antecederam as nossas ações. Nós não conseguimos abarcar todas as causas. E então, o determinismo radical diz-nos que é mais confortável acreditarmos que realmente estamos a ter uma liberdade de escolha, mas isso é apenas uma forma da mente, uma estratégia da mente de tornar a ação mais controlada. Mas na verdade a ação não pode ser controlada porque a ação não foi determinada pelo próprio agente, foi determinada por fatores externos. Portanto, a nossa liberdade de escolha é apenas uma mera ilusão. Quando dizemos que todas as vontades e todas as escolhas são causadas por acontecimentos anteriores, o que está a ser dito aqui é que nós não temos qualquer liberdade de decidir as nossas ações em que achamos que fazemos parte. E, portanto, esta ideia de que o livre-arbítrio é apenas uma ilusão da mente acaba por ser uma ideia que faz algum sentido, porque nós não conseguimos também provar o contrário. Nem conseguimos provar que sim, nem conseguimos provar que não. Mas a verdade é que, de acordo com o determinismo radical, o livre-arbítrio não existe. O livre-arbítrio é apenas uma estratégia, uma forma de nós nos sentirmos mais confortáveis, porque não conseguimos controlar todas as causas anteriores das nossas ações, então é mais fácil acreditar que somos nós que escolhemos realmente as nossas ações. Qual é a objeção ao argumento da ilusão do livre-arbítrio? É o argumento do autocontrole. Ou seja, ser livre implica apenas controlar as nossas ações e esse controle, quando existe, é real. Portanto, para aqueles que acreditam que existe livre-arbítrio, é realmente muito estranho que tantas pessoas tivessem esta ilusão da mente, ou seja, tantas pessoas iludidas que têm livre-arbítrio. Como existem tantas pessoas que acreditam que têm livre-arbítrio e que conseguem controlar as suas ações, então isso significa que realmente existe liberdade de escolha e que este argumento da ilusão não faz sentido, porque nós temos esse sentimento, essa experiência, esse sentimento interno de que realmente temos liberdade de escolha. E seria muito estranho
todos termos esse sentimento e isso ser completamente ilusório, ser uma ilusão coletiva. Por fim, vejamos as críticas que são feitas então ao determinismo radical, algumas delas. Não é possível demonstrar que o determinismo é constante e uniforme e que se aplica a todas as realidades do universo. Esta crítica já tinha sido há pouco mencionada com o exemplo da física quântica. Portanto, nós não conseguimos dizer que o determinismo se aplica a todas as realidades do universo, porque existe inclusivamente uma parte do universo, ao nível subatómico, por exemplo, em que os acontecimentos não são totalmente determinados. Portanto, não conseguimos demonstrar como o determinismo radical gostaria de demonstrar que esta causalidade necessária é constante e uniforme e que se aplica a todas as realidades do universo. Depois, o determinismo radical também confunde sequência causal com sequência causal necessária. Qual é a diferença entre sequência causal e sequência causal necessária? Sequência causal é quando nós estabelecemos uma relação de causa e efeito, mas que não é inevitável. Ou seja, existem relações de causa e efeito, mas isso não torna aquele efeito como o único efeito possível. Já uma sequência causal necessária indica que aquele efeito é o único efeito possível mediante as causas anteriores. E, portanto, o determinismo não considera que exista apenas uma relação causa e efeito. O que ele diz mesmo é que causa e efeito é necessário, ou seja, não pode ser de outra forma. Aquele efeito é realmente o único efeito possível das causas anteriores. E, portanto, a crítica é que há aqui uma pequena confusão, uma pequena grande confusão entre relação causa e efeito e relação causa e efeito necessária ou inevitável. Por outro lado, também não é possível garantir que a vontade humana se rege pelas mesmas leis deterministas que o resto do universo. Isto tem a ver com a objeção do autocontrole, porque realmente nós temos essa sensação e essa experiência de que nós influímos na ação, nós escolhemos as nossas ações, é uma experiência interior que nós temos e, portanto, essa experiência que deriva da vontade não tem que ser igual, não tem que estar submetida às mesmas leis deterministas que o resto do universo. Por fim, uma crítica não menos importante é de que, se nós considerarmos como o determinismo radical defende que não há liberdade de escolha, não há livre-arbítrio, então isso significa que não pode haver responsabilidade sobre as ações que são realizadas, ou seja, nós não podemos atribuir qualquer tipo de responsabilidade a ninguém se considerarmos que essa pessoa agiu de uma forma totalmente determinada, isto é, que nada dependeu da sua vontade. Então, se não dependeu da sua vontade, ela também não tem que ser responsabilizada pelas suas ações. Não tem que ser atribuída nem culpa, nem mérito às suas ações. Mas a verdade é que nós responsabilizamos as pessoas pelos seus atos. Então, se nós responsabilizamos as pessoas pelos seus atos, é porque nós acreditamos que, de facto, as ações decorrem da vontade do agente e que, portanto, ele é uma pessoa que tem consciência, que decide livremente agir daquela forma e, por isso, ela é responsabilizada. Em conclusão, de acordo com o determinismo radical, não há compatibilidade entre estes dois conceitos. Determinismo e livre-arbítrio são incompatíveis, isto é, o determinismo existe, mas o livre-arbítrio é falso. E por fim, se as ações que realizamos não dependem da nossa vontade, então não será possível atribuir responsabilidade moral. Não podemos, como já disse, atribuir mérito ou culpa aos agentes quando realizam as suas ações. Esquematicamente, o determinismo radical pode assentar assim em três ideias essenciais. Por um lado, a crença no determinismo radical, tudo o que acontece é o efeito de causas anteriores, incluindo as ações humanas. Segunda ideia, não existe liberdade de escolha, não existe livre-arbítrio, o livre-arbítrio é uma ilusão. E se considerarmos estas duas ideias, leva-nos então à consequência de que
não poderá haver responsabilidade moral. As pessoas não podem ser responsabilizadas pelas ações, uma vez que não decorrem da sua livre vontade. Obrigada por assistir e até à próxima!